Sabia que bactérias intestinais podem ativar uma inflamação subclínica, mesmo sem febre, os sinais clássicos de inflamação, dor ou qualquer alteração nos exames de sangue convencionais? Estudos de 2025 estão revelando como os LPS bacterianos, os lipopolissacarídeos, atravessam barreiras intestinais comprometidas e ativam cascatas inflamatórias silenciosas, que podem explicar aquele paciente com sintomas sem causa aparente, e isso pode estar passando despercebido na sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Consciência Disbiótica. Aqui nós promovemos a consciência sobre disbiose intestinal sob a perspectiva mais recente da comunidade científica, visando munir profissionais de saúde com um conhecimento preciso, sucinto, didático e atualizado. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, eu sou médica, pesquisadora e apaixonada por transformar conhecimento científico em raciocínio clínico aplicável. E o tema de hoje é o fogo invisível. Como a disbiose alimenta a inflamação subclínica. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que precisam ouvir sobre isso. Meus queridos, pega o caderninho, porque hoje nós vamos falar sobre um tipo de inflamação que não aparece nos exames tradicionais, mas que pode estar por trás de muitos casos que não respondem ao tratamento convencional, tá? Olha, eu vou começar com uma reflexão. Quantas vezes você já teve aquele paciente que reclama de cansaço persistente, fadiga no geral, dor difusa, humor alterado e todos os exames parecem que estão normais? Meus queridos, podem não apresentar alterações nos exames convencionais, mas existe sim um tipo de inflamação acontecendo em silêncio. É o que nós chamamos de inflamação subclínica ou uma inflamação crônica de baixo grau. Tecnicamente, a inflamação subclínica é um estado persistente de ativação imune, porém discreta, caracterizado por um aumento sutil de citoquinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1-beta. Uma leve elevação da proteína C reativa ultrassensível, mas e aqui está um ponto crucial dessa conversa, a ausência dos sinais clínicos clássicos, como inflamação sistêmica ativa, febre, dor e por aí vai. Como eu explico na minha formação avançada em disbiose intestinal. É como se fosse uma brasa escondida, sabe, ali debaixo da cinza. Parece que ela não queima, mas ela está lá, ativando uma destruição lenta. Um estudo muito interessante de Penha Duran e colaboradores, publicado em 2025 na revista International Journal of Molecular Sciences, fez uma revisão detalhada sobre como marcadores inflamatórios se relacionam com a microbiota e distúrbios metabólicos. E eles mostraram que essa inflamação invisível está presente em diversas condições crônicas, muito antes dos sintomas clássicos aparecerem. É importante entender que exames aparentemente normais não vão significar uma ausência de inflamação. Esses marcadores convencionais, como o hemograma, a velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa comum, podem estar dentro até da normalidade do laboratório, enquanto essa inflamação silenciosa pode estar corroendo a saúde do paciente por dentro. É como se o corpo fosse um país num estado de alerta constante, sabe? Com o sistema de defesa ali, né, que está defendendo esse país, trabalhando 24 horas constantemente, mas ainda sem uma guerra realmente declarada. O resultado? Um desgaste progressivo de todos esses sistemas. Agora vamos entender o caminho fisiológico disso. Como exatamente a disbiose intestinal alimenta esse fogo da inflamação subclínica? Bem, o processo começa com um desequilíbrio da microbiota intestinal. A disbiose, ela reduz bactérias simbióticas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, e favorece o crescimento de bactérias gram-negativas, que são produtoras de lipopolissacarídeos, os LPS. Uma das coisas que eu abordo na minha formação é o seguinte: quando a microbiota se desorganiza, a cerca de proteção se arrebenta e os inimigos começam a entrar. E aqui está o mecanismo-chave disso. Os lipopolissacarídeos atravessam a barreira intestinal comprometida, o que nós chamamos de famoso leaky gut, e acabam entrando na corrente sanguínea. Uma vez na circulação, eles se ligam também aos receptores
TLR4, ou chamado Toll-like receptor do tipo 4. E isso causa a ativação de uma cascata inflamatória sistêmica. Van den Munkenhoff e colaboradores, em um estudo de 2018, publicado na revista Obesity Reviews, detalharam como esta endotoxemia metabólica, que é o que nós chamamos esses lipopolissacarídeos circulantes, e está diretamente relacionada ao desenvolvimento da inflamação crônica de baixo grau e suas consequências, tanto cardiovasculares quanto metabólicas. Então, o que acontece na prática? O sistema imunológico identifica os lipopolissacarídeos como uma ameaça, geram citoxinas inflamatórias de uma forma contínua na tentativa de defender. Só que diferente de uma infecção aguda, onde nós temos os picos de inflamação, que depois acabam se resolvendo, aqui temos como um gotejamento constante. É como se o sistema imune virasse o seguinte, um cachorro latindo o tempo todo, tá? Até que ele começa a morder sem aparentemente ter um motivo. E aí começam os sintomas, né? A fadiga crônica, alterações de humor, que são consequências de uma neuroinflamação, dores difusas, resistência à perda de peso e alterações metabólicas. Tudo sem uma causa muito óbvia nos exames convencionais. Então, quais são os sinais de alerta que devem nos fazer suspeitar da inflamação crônica subclínica relacionada à disbiose? Primeiro grupo, pacientes com fadiga e energia baixa. Aqueles pacientes com cansaço persistente sem causa definida, uma fadiga que não melhora mesmo com o repouso, uma sensação de acordar mais cansado do que foi dormir. Segundo grupo, dor crônica e desconforto. Então, dor difusa, tipo semelhante a uma fibromialgia, dores articulares migratórias, cada hora tá doendo num lugar, desconforto abdominal sem um diagnóstico específico, meio distensão, meio dolorido. Tá? Terceiro grupo, o grupo que apresenta alterações de metabolismo e peso, resistência à perda de peso, mesmo com dieta adequada, paciente que apresenta compulsões alimentares e alterações metabólicas sutis. Quarto grupo, o grupo neuropsiquiátrico. Aquele paciente que vem com insônia e distúrbios de sono, transtorno de humor, como se fosse uma depressão leve, uma ansiedade, uma névoa mental, uma dificuldade de concentração. E na minha formação eu costumo dizer, esses sintomas estão mais relacionados à neuroinflamação do que, na verdade, à falta de um neurotransmissor específico, como a serotonina. O intestino disbiótico inflama o cérebro em silêncio. E aqui tem um ponto muito importante. Mulheres com síndrome pré-menstrual muito intensa, infertilidade funcional, sintomas de menopausa muito exacerbados, muitas vezes é expressão dessa inflamação subclínica que tem origem intestinal. Zhu e colaboradores publicaram em 2021 na Frontiers in Molecular Neuroscience uma revisão muito interessante mostrando como a inflamação sistêmica de baixo grau está envolvida tanto na dor crônica quanto em distúrbios metabólicos. Eles conectaram os pontos entre intestino, inflamação e sintomas aparentemente desconectados. O objetivo aqui é alertar vocês, profissionais, para esses padrões sintomáticos que não têm explicação nos exames tradicionais. Quando nós vemos essa constelação de sintomas, nós devemos investigar a possibilidade de uma inflamação subclínica com origem intestinal. Agora vamos à parte prática, né? Como identificar se essa inflamação subclínica no seu dia a dia, do seu contexto clínico de consultório? Primeiro, é fundamental ampliar o olhar além dos exames convencionais. Não basta apenas pedir um hemograma e uma proteína C reativa comum, né? Eles podem até estar normais. E, aliás, precisa mudar também o seu olhar sobre esses exames. Um pouquinho elevado já tem que chamar a sua atenção. Quais são as ferramentas diagnósticas, então, mais sensíveis? A própria proteína C reativa, mas a que a gente chama de proteína C reativa ultrassensível, com valores acima de 0,3 miligramas por decilitro, mesmo dentro da normalidade laboratorial, podem ser sugestivos de neuroinflamação subclínica. É muito mais sensível, então, do que a PCR comum. Ferritina como um marcador inflamatório. Não apenas como um indicador dos estoques de ferro, mas a ferritina elevada pode refletir um estado inflamatório crônico. Zonulina sérica e também fecal, tá? É um marcador específico de permeabilidade intestinal. Quando ela está elevada, ela indica que, vamos dizer assim, que a cerca está arrebentada e substâncias inflamatórias estão vazando lá os lipopolissacarídeos para a circulação sistêmica. Existe um teste que a gente não usa muito na clínica, mas é factível, que é o teste de lactulose /manitol. Ele avalia funcionalmente a permeabilidade intestinal. Eu gosto muito da solicitação do exame coprológico funcional, que vai mostrar marcadores de disbiose, tá?
que em alguns exames você pode dosar a beta-glucuronidase, os próprios ácidos gástricos cadeia curta, o pH fecal, a sobra alimentar, o que a microbiota está fazendo com tudo aquilo que sobra. Mas aqui é importante, não existe um protocolo único para todos esses pacientes. A investigação ela deve ser individualizada, baseada no padrão de sintomas, história clínica e contexto de cada paciente. A chave está na avaliação sindrômica, quando nós vemos múltiplos sintomas aparentemente desconectados, associados a marcadores sutis de inflamação. A gente tem o dever de suspeitar de inflamação subclínica com possível origem intestinal. É isso que eu reforço na minha formação. Use a avaliação sindrômica mais exames funcionais complementares, porque assim você consegue enxergar o que os exames convencionais muitas vezes não mostram. Agora que nós entendemos o problema, vamos falar um pouquinho da solução, né? Como usar o reequilíbrio da microbiota com uma abordagem anti-inflamatória de base? Mas antes de qualquer protocolo, eu quero reforçar. Não existe tratamento padrão que funcione para todos. Cada paciente precisa de uma abordagem individualizada baseada no tipo de disbiose, os sintomas predominantes e o contexto clínico específico, inclusive gênero e tudo mais. Estratégias que podem ser consideradas. Primeira linha, uma dieta anti-inflamatória personalizada. Então, exclusão de alimentos ultraprocessados e cheio de aditivos, que são muito inflamatórios. Inclusão de alimentos ricos em polifenóis, como a cúrcuma, o chá verde, o resveratrol, né, das uvas. Também a introdução de fibras solúveis adaptadas ao perfil do paciente, como, por exemplo, o amido resistente, o psyllium, a arabinogalactana. Segunda linha, modulação microbiana específica. Probióticos com evidência científica para resolução ou minimizar a inflamação, como Lactobacillus rhamnosus GG e o Bifidobacterium breve. Mas atenção, a escolha da cepa deve considerar o perfil individual do paciente, da microbiota e a cepa específica. Prebióticos que alimentem especificamente bactérias anti-inflamatórias. Terceira linha, compostos bioativos. Ômega 3 em doses anti-inflamatórias também modula a composição de microbiota. Compostos polifenólicos concentrados, como eu acabei de comentar com vocês, da cúrcuma e o resveratrol. E a glutamina para reparação da barreira intestinal, muitas vezes associada também à creatina. Uma frase que eu uso muito na minha formação: probiótico é cereja do bolo. Primeiro vai precisar limpar o terreno, tirar o lixo e plantar tudo de novo. A analogia que eu gosto de usar é tratar a disbiose como replantar um jardim. Só floresce as flores que realmente são bonitas e ornamentais quando o solo está fértil e a cerca está consertada. E aqui está um ponto crucial. O tratamento precisa ser sustentado por mudanças de estilo de vida. Manejo do estresse, sono adequado, que nós chamamos de cronobiologia, exercício regular, dar um fim de uma vez para o sedentarismo, porque a inflamação subclínica ela é realmente multifatorial. A individualização é fundamental, porque o que funciona para um paciente pode não funcionar para o outro, mesmo com sintomas similares. O tratamento precisa ser moldado ao contexto específico de cada caso. Para fechar, eu quero trazer alguns exemplos que ilustram como essa inflamação subclínica se manifesta na prática. E aqui eu quero deixar claro mais uma vez, não estou afirmando que colegas que estão fazendo a abordagem errada, tá? Estou apenas mostrando como uma perspectiva complementar pode ampliar as possibilidades terapêuticas. Caso 1, mulher com uma síndrome pré-menstrual severa. Uma abordagem convencional, antidepressivos, ansiolíticos, anticoncepcionais ou reposição hormonal. Resultado, uma melhora parcial, efeitos colaterais, dependência desses medicamentos. Qual seria então a perspectiva adicional considerando a disbiose? Solicitar, uma proteína C-reativa ultrassensível que vai estar discretamente elevada, eventualmente uma zonulina alta, e o tratamento focado na disbiose intestinal. Melhora significativa e sustentada em 3 meses, muitas vezes substituindo medicações. Caso 2, homem com pré-diabetes e resistência à perda de peso. Uma abordagem convencional, metformina, dieta restritiva e exercícios. Resultado, há até um certo controle, porém ainda com frustração do paciente. Qual seria a perspectiva complementar considerando a inflamação subclínica? Aqueles marcadores inflamatórios sutis identificados, uma microbiota desequilibrada, um coprológico funcional cheio de alterações e o reequilíbrio intestinal como base, havendo então o finalzinho da normalização metabólica e a perda do peso de uma forma mais natural. Caso 3, jovem com ansiedade e dores difusas sistêmicas. Uma abordagem convencional que a gente usa normalmente, antidepressivos, analgésicos, fisioterapia. Resultado, os sintomas até diminuem, porém eles ficam mascarados, sem uma resolução da causa. A perspectiva integrativa, considerando a inflamação intestinal na origem, vai fazer uma identificação da inflamação subclínica, o tratamento da disbiose e, finalmente,
esse paciente vai ter uma remissão praticamente completa, muitas vezes, recuperando a qualidade de vida. O que eu quero mostrar é que quando ampliamos o olhar para incluir a inflamação subclínica de origem intestinal, nós podemos oferecer aos nossos pacientes uma abordagem mais completa, que vai além do controle puramente de sintomas. Meus queridos, a mensagem que eu quero deixar é: se os exames convencionais estão normais, mas o corpo do paciente está claramente inflamado, talvez vocês estejam olhando o painel de uma forma um pouco equivocada. O fogo invisível pode estar lá no intestino e você não olhou para ele. Os estudos que eu trouxe hoje mostram que nós não podemos ignorar essa conexão. A inflamação subclínica ela é real, é subdiagnosticada e tem tratamentos quando identificamos sua origem intestinal. Então, vamos lá para a nossa recapitulação final. Inflamação subclínica existe e é subdiagnosticada. A disbiose é uma das principais causas através dos lipopolissacárides e aumento da permeabilidade intestinal. Os sintomas são múltiplos e muitas vezes aparentemente desconectados. Os exames funcionais são mais sensíveis que os exames convencionais. O tratamento ele deve ser sempre individualizado e o reequilíbrio da microbiota é a estratégia anti-inflamatória de base. Se esse conteúdo fez sentido para você, profissional de saúde, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Se inscreve no canal e compartilha com outros colegas da área. E me conta nos comentários, você já suspeitou dessa inflamação subclínica em algum paciente? Quais foram os sinais que chamaram a sua atenção? Vamos juntos apagar esse fogo inflamatório, começando pelo intestino. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.